Olá, pessoal, eu não sei para quem aqui que eu olho. Bem-vindos, muito obrigada a todos que já estão com a gente. Já tem um pessoal lá, viu, Paulo? A gente está aqui sem vê-los, mas a gente sabe que já tem bastante gente aí com a gente. Quero dar as boas-vindas ao Paulo, da Fazenda da Toca, agradecer a oportunidade da gente poder aprender junto toda a história dos ovos orgânicos, então desde o manejo das galinhas, pode falar assim? Pode falar assim, desde o início da produção a gente vai falar. Isso, e cozinhar junto, né? Então, Paulo, super obrigada por ter vindo. E eu que agradeço, Carol, é um prazer imenso para mim. Um prazer por estar aqui com você e esse convite da Escola Vilma Rovesi de Cozinha. Para a gente é uma honra participar dessa live com você. Vai ser muito legal, né? Então eu agradeço a confiança, a entrega e a confiança da Fazenda da Toca, da escola nas nossas mãos aqui para a gente falar um pouquinho de ovo. Eu conversei bastante com o Paulo. Eu dou uma aula de ovos aqui na escola já tem alguns anos, muitos anos. E é uma aula muito gostosa porque a gente acha, Paulo, na culinária, as pessoas dizem, ah não, eu só sei fazer um ovo frito. Não tem essa, como é que fala, essa expressão? Sim, exatamente. Pois é, essa expressão está errada. Até porque o ovo é tão versátil, dá para fazer tantas receitas, né? Não só isso, como se você sabe fazer um ovo frito, vou te dar um diploma já, porque é difícil. O ovo, na verdade, como o Paulo disse, ele é muito versátil, ele é eu tô aqui, eu tô aqui. Ele é muito versátil, ele é muito importante na cozinha. Primeiro para a nossa alimentação, para a nossa nutrição, ele é fundamental, e também na cozinha. Eu não consigo imaginar, eu sou confeiteira, Paulo, você imagina como é que eu vou viver sem ovo? Sem ovo, não vivo, não dá. Então o ovo ele é muito importante para a gente. Mas as pessoas subestimam, acham que não, não, vou fazer um ovo frito, vou fazer um omelete, simplesmente não. O ovo ele tem, como tudo na cozinha, uma técnica específica. Então o ovo, ele é uma proteína, ele deve ser tratado como proteína e a gente vai hoje, então, entender tudo isso. E o que é legal de comentar em cima da sua fala é que o ovo hoje ele é considerado o segundo alimento mais rico da natureza, né? Atrás só do leite materno. Olha, então, olha lá. Porque era um produto que antigamente era visto como vilão da história da alimentação saudável, e depois as pesquisas foram progredindo e avançando, e hoje se comprovou que é um alimento super rico e nutritivo, tá muito parte da dieta saudável hoje, né? Maravilhoso, gente, tem que comer ovo todo dia. É verdade, o ovo passou por altos e baixos nessa vida, né, Paulo? Coitado do ovo. Eu quero saber que dia vão falar que o chocolate é o terceiro, pode ser depois. Aí eu vou ficar feliz. Espero ansiosamente. Né? Então o ovo é muito importante. Aí a gente vai fazer aqui um bate-bola. Eu preparei para o Paulo umas perguntas, porque sempre que a gente vai falar de ovo, a gente vai falar, obviamente, das características do ovo, né? Então, por que a casca é marrom ou é branca? O que faz o ovo ter duas gemas? Enfim, tem várias perguntas que são sempre feitas para mim. E eu não sou especialista. Especialista aqui hoje é o Paulo. Então, eu vou fazer a aluna agora e eu vou fazer umas perguntas. A gente vai falar um pouquinho sobre ovo fora da panela e depois eu vou, dentro da panela eu resolvo. Pode deixar comigo, tá? Não vou te colocar para cozinhar. Não vai me colocar nessa fria. Eu prometo. Então, a gente já sabe, o pessoal assistiu o vídeo e quem gosta e está interessado como a gente, vale a pena dar um bom passeio aí pelo YouTube da Fazenda da Toca para vocês entenderem melhor. Tem muitos vídeos lindos, muitas coisas que a gente consegue aprender ali acompanhando os conteúdos que a Toca já tem. Mas de forma mais direta, assim, a gente escuta agora falar muito o ovo orgânico e o ovo caipira, né? Então a primeira pergunta sempre é essa: existe uma diferença, né? Exato. Porque nós aqui somos orgânicos e caipiras, tá certo? É legal falar disso porque, na verdade, gera muita confusão esses conceitos, né, na cabeça dos consumidores. Então, às vezes a gente ouve que ovo caipira é por causa da casca ser mais vermelha, às vezes é por causa da linhagem da ave. Na verdade, não é nada disso. A diferença entre os sistemas de produção é basicamente relacionada ao manejo. Então, quando a gente tem um ovo orgânico, como é o caso da Fazenda da Toca, existe uma legislação específica para isso, uma normativa. E o ovo orgânico, essa legislação, ela tem dois eixos centrais. Uma delas se refere à alimentação das aves. Então, para você ter um ovo orgânico, você também precisa ter uma alimentação orgânica das aves, então, desde o início da vida delas. Tudo que a galinha come
é orgânico. É orgânico. Então, é exclusivamente vegetal e orgânico também, porque não pode ter nenhum tipo de transgênico. E aí, enfim, esse tipo de produto ele é muito interessante porque ele estimula muito a produção orgânica e regenerativa, né? Então, quando a gente fala que é um ovo orgânico, ele para virar para ele chegar no seu prato, ele passou por toda uma cadeia produtiva bastante longa, então passando por soja orgânica, por milho orgânico, por trigo. Então tem toda essa cadeia agropecuária que é muito estimulada e muito favorecida quando a gente consome um ovo orgânico, né? Então a gente está fazendo muito bem para o meio ambiente. Isso também. É muito legal. Então quando a gente escolhe um ovo orgânico, não é só o ovo, é tudo que vem por trás que é também orgânico. Isso faz com que tenha que aumentar a produção orgânica e isso só é melhor para a gente. A galinha então é vegetariana? A galinha é vegetariana. Na verdade, a galinha ela não é vegetariana. Então, a galinha ela é onívora. Ela come minhoca? Ela come também. Na verdade, assim, a alimentação das aves, ela é basicamente a ração que a gente oferece para ela. Então, na ração tem tudo que elas precisam. E é orgânica? Falando, é orgânica, é uma ração orgânica. E além da ração, como elas são aves livres de gaiola, né, elas têm espaço à vontade para ciscar, elas ficam nos piquetes, que são áreas abertas, áreas verdes para elas, com muita vegetação, muitas árvores. Então elas têm muito esse hábito também de ciscar, né, de pastejar. Então elas têm muito uma alimentação natural, além da ração que é fornecida para elas. Elas também se alimentam no espaço aberto, no espaço natural. Então se pintar uma minhoca, pode comer uma minhoca? Pode. Aí é bom. E aí isso tem a ver com o caipira. Tô certa? Na verdade é o seguinte, são esses modelos de produção, eles são como se fosse uma escada em termos até de bem-estar animal, né? Então quando a gente tem o orgânico, a gente pode dizer que é o degrau mais alto da escada, quando a gente está promovendo a melhor qualidade de vida para os animais. Quando a gente tem um sistema caipira, já tem uma série de benefícios para as aves, por exemplo, elas poderem estarem soltas durante o dia nos terreiros, ali nos piquetes. E quando você tem uma galinha que na verdade, essa é a maior parte dos ovos hoje ofertados, são galinhas em gaiola, aí realmente é um sistema de confinamento, né? Tá. Então, que elas ficam em gaiola. Que não é bom. O que a gente procura fazer justamente o contrário. Tomam sol? O sol tem a ver? Tomam sol, elas passam o dia. Então, na verdade, a rotina delas é muito curiosa, né? Logo pela manhã, geralmente as aves elas começam a botar ovo. Gente, a gente está agora conhecendo a rotina da galinha, o dia a dia da galinha. Eu quero aprender, vai. Vamos lá, a galinha acordou lá na fazenda, o que ela faz? Ela acorda super cedo e, na verdade, as galinhas começam a botar ovo, geralmente pelas 4h30, 5 da manhã. É de manhã. O relógio biológico delas. Aí elas começam a botar nesse horário de madrugada e vão botando até umas 10h30. Geralmente, 90% dos ovos de um aviário, a postura é até mais ou menos 10h30, 11 horas. Olha lá. Aí depois disso, os portões são abertos, e é uma cena muito legal de assistir, porque elas já sabem o horário que os portões vão ser abertos. Porque até então elas estão num lugar... Estão no galpão. Num galpão. É um local... Abrigado, então protegido, né? Elas ficam protegidas durante a noite. E é engraçado porque quando começa a entardecer, vai escurecendo, elas próprias instintivamente elas voltam para os galpões. Aí elas passam a noite nesses galpões. E aí de manhã, 10h30, 11 horas, depois que elas já botaram os ovos, elas são soltas e elas ficam o tempo inteiro soltas nos pastos, nos piquetes, né? Então geralmente tem uma legislação, uma normativa que exige que elas precisam ficar soltas pelo menos 6 horas por dia, mas no nosso caso elas acabam ficando soltas mais tempo, elas passam realmente o dia todo soltas e elas voltam realmente quando elas querem pro galpão. Que legal, que legal. É uma rotina muito tranquila, muito sem estresse, né? Porque quando a gente fala de bem-estar animal, que é o pilar ali da produção da Fazenda da Toca, é como você maneja os animais, como você trata deles para eles ficarem livres de estresse e à vontade também para expressar os comportamentos naturais. Que legal. A galinha é um bicho muito curioso, porque quando a gente vai estudar a origem dela, elas vêm do Sudeste Asiático, né, tem até alguns santuários até hoje, ali na Tailândia, por exemplo, e elas são animais de subbosque, né, elas gostam mesmo de árvore, elas gostam de sombra. Então o que a gente oferece para elas é um tipo de ambiente mais próximo possível do habitat natural delas. Que massa. Então elas têm, os piquetes são muito enriquecidos com árvores, elas passam o dia ali em meio às sombras e podendo, enfim, se beneficiar dessa alimentação natural que eu falei no começo e ter todo esse espaço de lazer mesmo para elas durante o dia.
E aí, então, só para recapitular, porque eu tô amando, gente, aprender a rotina das galinhas. Para ser considerado caipira, ela tem que morar nesse ambiente livre, tomar sol, andar livremente e ciscar. É isso? Exato, é. Sendo isso, ela já é caipira. Sendo isso, ela já é caipira, sei lá. Aí, tendo alimentação orgânica e esse... todo esse manejo de bem-estar vira orgânico e caipira. Basicamente, enfim, existe uma normativa técnica que é bastante... tá saindo? Desculpa, pessoal, eu tô fora do enquadro ou tô, né? Não, tá bem. Tá bom. A gente tá longe porque a gente teve uma falha aqui no microfone. Bom, então, basicamente, é uma normativa bastante complexa, tem uma série de termos, de cláusulas ali, mas basicamente para a galinha caipira, né, é o sistema de manejo, como eu estava falando no começo, que diferencia. Tá. Então, a ave caipira, ela é criada num sistema caipira, significa que ela tem espaço, ela tem piquetes para poder passar o dia. Mas não necessariamente se alimenta de não, na verdade, alimentos ela não orgânicos. No sistema caipira não é necessário, não é exigido que ela se alimente de ingredientes orgânicos. Tá. Então o ideal é que a gente tenha o melhor dos dois mundos, que é o bem-estar da galinha e a alimentação melhor, que é melhor para o bem-estar, obviamente, e também vem isso tudo para nós, né? E aí, toda a maneira como a gente trata as galinhas e todo o programa alimentar delas reflete diretamente no ovo, né? Exato. Então, no final, a gente está se alimentando de um produto, de um alimento mais saudável. Muito melhor, muito melhor. É muito melhor você se alimentar de um produto que você sabe que considerou o bem-estar animal, né? Você sabe que vem de uma cadeia produtiva ética e responsável com os animais. Um ovo por galinha por dia ou mais? É um só, né? Em média é isso. A gente fala que geralmente os nossos aviários têm em torno de 85% de índice de postura, que é um termo um pouco técnico, mas eu já vou explicar, que é, enfim, ao longo de todo ano, ou de todo o ciclo produtivo das aves, todas as que estão ali, de todas as aves, 85% delas estão botando ovo naquele dia. Que legal. Essa é a média. Aí varia, né? Tem dias que algumas aves elas botam, tem dias que não. Aí elas se alternam. E aí tem um galo lá de vez em quando? Porque aí eu vou falar o que eu sei, mas eu quero sua complementação. O ovo que a gente consome é o ovo não fecundado, né? Então, tem muita gente que fantasia, eu tô comendo o pintinho, não, tá comendo o ovo não fecundado, não tem nada a ver. Para esse ovo virar uma outra galinha, um pintinho, ele precisa ser fecundado, ou galado, não é o nome? Exatamente. Né? Eventualmente, vocês têm ovos, tem galo lá na fazenda? Não mais. Não mais. Não mais. Nós tínhamos galo porque havia uma hipótese de que o galo ajudava ali a criar um ambiente de mais harmonia no plantel das aves, de mais segurança para elas, mas com o tempo a gente foi observando que às vezes até o contrário. Às vezes ele pode ser até um fator de estresse, porque a gente tinha uma proporção de um galo para cada 150 galinhas. Coitado! Então, às vezes, tinha uma questão ali até de convivência complicada. E às vezes até um pouco de agressão. Às vezes os galos eram agredidos pelas aves e muitas vezes ali na monta, que a gente chama, no cruzamento, ele podia até machucar as aves ali com esporão. E elas não podem tomar remédio? Elas não podem tomar remédio, então esse é um outro ponto importante, né? Como a gente tem o manejo orgânico, não leva antibiótico. Então, na verdade, todo o tratamento ele é focado em prevenção. O tratamento veterinário é focado em prevenção. A gente tem 52 formas homeopáticas. Então as aves elas são tratadas com homeopatia e fitoterapia, basicamente. Legal. Então tem todo ali um programa de sanidade para manter elas. E a gente também não pode entrar, tá, gente? Eu estava conversando aqui antes, quero conhecer, vou conhecer logo, mas existe, como você falou, um cinturão de proteção, né, para esse manejo, para não entrar nada de fato lá dentro que faça com que precise eventualmente remédio ou alguma coisa. Algum surto ali de alguma doença, porque na verdade o corpo humano é muito um veículo, né, de vírus, bactérias, e como a gente tem um sistema que tem que ser muito protegido disso, então nós restringimos ao máximo a visitação dentro dos aviários, justamente para proteger a saúde delas. Mas eu vou lá, vou visitar e mostro tudo para vocês, pode ser?
Também tem uma coisa interessante aqui que a gente vê, além dos ovos caipira orgânicos da Fazenda da Toca, que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho melhor, tem os ovos enriquecidos. Isso sempre foi uma dúvida que eu tinha e que agora eu aprendi. Então aqui a gente tem ômega 3 e vitamina E e temos... Onde é que está a câmera, minha gente? Eu estou para o lado errado. E temos selênio e vitamina E também, vitamina E nos dois. Como é que se dá a adição desses componentes, né, esse enriquecimento? Como é que ele acontece? Esses são os ovos fortificados, então a gente tem o processo de enriquecimento é todo natural, Carol. Então a gente tem, no caso do ômega 3, por exemplo, o ingrediente que a gente usa na ração das aves são algas marinhas, a farinha de alga. Que legal. Então isso é adicionado na ração das aves. No caso do selênio, o selênio é um mineral que ele é adicionado no núcleo da ração, onde ficam ali os minerais, vitaminas e minerais. Então o selênio e a vitamina E são adicionados, e também o ômega é sempre adicionado na ração das aves. Então elas absorvem uma parte para o próprio metabolismo delas e outra parte é transferida para os ovos. Muito bem, então é através, não tem nada que ninguém injeta nada no ovo, que já me foi perguntado. Quanto tempo vive uma galinha, nos foi perguntado? Na verdade, geralmente o ciclo produtivo são cerca de 90 semanas, mais ou menos 2 anos. 2 anos. E essa galinha, agora eu vou fazer uma pergunta. A galinha que tá velhinha, a gente pode comer, né? Na verdade, essa é uma pergunta muito boa, porque existe uma determinação do próprio Ministério da Agricultura, do MAPA, que exige todas as aves poedeiras em fim de ciclo produtivo, elas devem ser encaminhadas para abatedouros credenciados. Aí é por uma razão mesmo sanitária, para você evitar riscos epidêmicos, riscos sanitários no país. E aí é delícia, gente, porque aí é a galinha caipira, que aí a gente cozinha bastante, vai ficar gostoso. A outra pergunta, então, a gente conversou antes, muitas perguntas que os alunos me fazem nas aulas são as perguntas que eu quero passar agora. Então, uma das coisas que está aqui e que é importante é tamanho de ovo. Imagina que depois de toda essa explicação, não tem como falar, galinha, você linda, feliz, tomando sol, comendo bem, bote ovo de tal tamanho, não dá, né? Então, obviamente, os tamanhos de ovo que a galinha coloca, a gente não tem como controlar. Então, existe uma classificação posterior, certo? Tamanho jumbo, cadê o jumbo? O jumbo tá aqui, vou mostrar aqui que eu acho melhor. Olha que loucura, gente. É ovo, mas a gente tem, eu acho que eu vou mostrar num outro, vou virar, aí, ó. Olha a diferença de tamanho. Um jumbo, como é que é? Um padrão. Grande. E esse ovo menor, eles são galinhas jovens. A galinha mais jovem vai produzir um ovo menor, né? E tá tudo bem, é tudo a mesma característica. Nós, na gastronomia, a gente precisa ter um padrão de ovo, por quê? Eu vou fazer um pão de ló maravilhoso. Na minha receita, eu uso 5 ovos, mas se por acaso você só tivesse trazido para mim os ovinhos das jovens, eu iria ter que usar 7. Perfeito. Então, pra gente na cozinha, é importante essa classificação, né? Então, aqui a gente trabalha com 3 tamanhos. Depois eu vou até pesar, eu adoro mostrar isso. Pega lá o gão. É legal de dizer porque, na verdade, o tamanho dos ovos, ele reflete muito a idade das aves, né? As galinhas, elas começam a botar ovo lá para a 18ª, 19ª semana. Esse é o ciclo natural delas. E aí os primeiros ovos comerciais, os ovos pequenos comerciais de galinhas jovens, eles são de aves de mais ou menos 25 ou 26 semanas. E aí, à medida que elas vão ganhando maturidade, os ovos também tendem a crescer de tamanho. Então quanto mais velhinha a galinha, maior o ovo. Costuma ser assim. Olha, não é assim, uma joia. regra absoluta, mas costuma ser assim. Estamos aprendendo, adorei. Ó, o da galinha jovem pesa nada. Não sei, acho que acabou a pilha, né? ml não, pelo amor. Aí, tá em ml ainda, mas eu arrumo aqui, peraí. Ó, da galinha jovem, nós estamos com um ovo aqui de 56 gramas. Depois a gente tem um ovo que deve ser 56, tá do mesmo tamanho, que engraçado. Tá errado. A gente já vai resolver, aqui ó, 64. Esse é o ovo que eu uso, que é 60 gramas. Todas as minhas receitas são ovos de 60 gramas. E o jumbo, ó,
67 mais ou menos. Então eles têm uma variação entre um e outro. Isso é super importante. E a cor da casca, Paulo? A cor da casca também é um ponto importante porque também muitas pessoas confundem. A cor da casca ela reflete a plumagem das aves. Então vai muito da linhagem. Raça. A raça. Na fazenda da Toca a gente tem a linhagem que é utilizada lá, chama-se Lohmann Brown, que é uma galinha vermelha, muito bonita. E ela, por ter essa coloração da plumagem, isso reflete também nos ovos. Todos os ovos da Toca são da mesma cor? São. Porque no sítio tem ovo até azul, né? Tem. Tem ovo de várias cores. Então quem tem sítio, galinha perto e tal, a gente vai ver. E outra coisa interessante é que eu comento isso muito nas aulas, as pessoas às vezes compram um ovo vermelho, chama, né, vermelho com a casca vermelha, mais caro do que o ovo branco, porque o mercado joga um truque, que é a tal história. Ah, não, esse aqui, ó, vermelho é melhor, a caipira não tem nada a ver, gente. O bom você vai ver do lado de fora, na caixa, quem produz, né? E ter segurança do que você está comprando. A cor da casca não tem nada a ver, tem a ver só com a raça da galinha, certo? Exatamente. Isso é legal de dizer, essa diferença entre orgânico e caipira, nada tem a ver com a casca. É realmente o sistema de manejo, como eu estava falando no princípio. Viu? Não vamos comprar gato por lebre aqui. Outra coisa, 2 gemas. Eu adoro quando vem 2 gemas, porque aí eu faço mais quindinha, assim, que eu adoro. O que quer dizer um ovo com 2 gemas? O ovo com 2 gemas, na verdade, ele é mais comum nos ovos tipo jumbo, que são os ovos ali maiores, que já tem o tamanho, quase o tamanho máximo. Então ali, pela própria formação, é natural da formação dos ovos jumbo, ter eventualmente 2 gemas na formação. Não é sempre, mas quando você vai encontrar mais 2 gemas nos ovos jumbo. Seriam pintinhos gêmeos? Não, porque na verdade eles não são fecundados. Mas se fossem? Talvez. Olha só, gente, essa pergunta ninguém sabe. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente sempre fala com essa brincadeira que é o milho orgânico que vem primeiro. Boa. Porque é dali que vem um ovo orgânico. Maravilhoso. Quanto tempo dura um ovo, Paulo? Assim, a gente compra o ovo. Hoje, por legislação, ovo por ovo tem que estar com esse carimbinho aqui, né? Provavelmente isso passa numa esteira, né? E é um carimbo, não é uma coisa que a pessoa carimba, tá, gente? É um jato de tinta. Exatamente. Né? Uma tinta alimentícia, ela passa exatamente como você falou, é um jato que faz essa datação. Então aí você vê a procedência do ovo, se é orgânico no nosso caso, e também a data de validade, porque o consumidor tem muito o hábito de às vezes leva a caixa para casa, depois do supermercado, tira e coloca na geladeira e depois perde a referência da validade. Isso eu não sabia, tem que estar escrito aqui, olha o óculos, que é orgânico, aqui está escrito que é orgânico, tá? Orgânico, e ele tá, a validade dele seria 5 de setembro. Mas gente, há pouco, eu lembro, não sei você, mas eu lembro quando começou essa história porque há uns anos atrás, muitos, né, também, não tinha data de validade nas coisas. O que determina? Quanto tempo, mais ou menos, então, dura um ovo? São 30 dias, que é a data de validade dos ovos. Então, geralmente, o processo é assim, a galinha bota os ovos, eles já são recolhidos dos aviários no mesmo dia, né? E aí depois eles são levados para uma sala de ovos, que se chama, que é uma sala, enfim, onde se faz toda a classificação, toda a higienização dos ovos. Eles passam por esse processo de higienização e aí eles são embalados sempre com uma data de validade de 30 dias. Tá, e sempre a partir do dia que botou? Sempre a partir do dia que botou. Agora, botar o ovo na geladeira. Ovo não precisa morar na geladeira, certo? Não precisa. Mas colocar o ovo na geladeira dá mais vida para ele? Dá, de fato dá. Mas na verdade a nossa recomendação é sempre seguir essa data de validade especificada na embalagem nos ovos de 30 dias, não passar disso. Ele aí como produtor, eu vou contar um caso para você. Ovo, na verdade, a gente tem dois momentos do ovo. Ele tá bom para o consumo ou ele apodrece. O ovo não fica meio ruim, né? Às vezes a gente tem um pão, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Você compra um pão e ele começa a embolorar. Ele embolora em volta e o meio ele ainda dá para cortar e comer. O ovo não tem essa chance. Então eu abri o ovo, ele tá saudável visualmente, eu posso consumir, certo? Então é claro que ele como produtor não pode dizer, passou a data, pode comer. Mas eu diria, não vai sair jogando o ovo fora só porque venceu a data. Abre para ver, a gente pode fazer isso, não pode? Porque outra coisa que eu acho que tem a ver com toda essa questão é a gente também ter consciência, né? Cada vez jogar menos coisa fora. Sabe o que eu aprendi? Não sei se é verdade, vou te ensinar.
A casca do ovo, a gente bate no liquidificador, ela, sem nada, afia a lâmina do liquidificador, do processador. Olha que legal. Afia a lâmina? Afia. É mesmo, que curioso. E a casca também é muito usada como fertilizante, né? Se você tem um jardim, vaso, né? Ela tem ali calcário, né? Eu uso muito. Agora em casa, esses meses aí, cheguei a consumir 100 ovos numa semana. Uma casa grande, uma pessoa boleira e tal, e as plantas estão agradecendo. Maravilha. Vamos ver se a gente esqueceu o que as galinhas comem, a gente já falou. O processo de produção de ovo orgânico a gente já entendeu que é maravilhoso. Então vem o alimento orgânico, vai lá, as galinhas têm essa liberdade de comer, elas têm tanto a ração quanto elas podem ciscar e comer o que elas quiserem, elas passam o dia felizes. A gente brincava que eram ovos de galinhas felizes, né? De galinhas soltas e enfim, isso com certeza faz toda a diferença. Eu acho que a gente falou de tudo aqui. Tá ótimo. Tem mais alguma pergunta? A Marina que está aí, lá vem a pergunta. O congelamento de ovo. Você tem alguma informação técnica sobre congelamento de ovo? Prefiro passar essa bola para você. A gente até escreveu na nossa apostila, que está disponível para as pessoas. Vocês vão ter acesso também à apostila depois, que a gente escreveu um material para vocês levarem. O ovo, na verdade, clara e gemas separadas, isso. O ovo inteiro, assim não pode pôr no freezer. Proibido, tá? Você vai quebrar o ovo, separar a clara e a gema e vai congelar separadamente, muito bem fechado, muito bem vedado, tá? 2 meses de durabilidade no freezer. E aí um conselho de cozinheiro é o seguinte: toda vez que você separar, você deve escrever por fora quantos você está congelando. Não faça, como eu já fiz, não faça. Às vezes você vai fazer um quindim, 12 ovos, 12 gemas. Aí você congela todas aquelas claras juntas. Isso não é bom. Porque quando você precisar descongelar, raramente você vai usar 12 claras. Então, eu sempre agora congelo em porções pequenas, um saquinho a vácuo, por exemplo, 4 gemas, 4 claras. De 3 em 3 ou de 4 em 4, porque assim, quando eu precisar utilizar, eu vou saber o que tem ali. Porque também já me aconteceu de eu congelar um tantão. Se a gente não tiver uma balança em casa, você nunca mais vai saber quantas claras tinham ali. Então, é importante anotar isso. E entender que as claras, principalmente, para a culinária, elas não vão bater em neve tão lindas, não vão bater tão bem quanto de um ovo fresco, né? Que aí é isso. Voltando para a questão da validade, para comer o ovo, tudo bem, mas para cozinhar o ovo e para ter as características do ovo, tem coisa que um ovo mais velho, ou que passou eventualmente da validade, não vai performar tão bem. Mais alguma pergunta aí, Marina? Pontos de venda, da Fazenda da Toca, manda bala com você. Legal. Bom, a gente tem mais de 1.000 pontos de venda hoje, os nossos ovos têm mais de 1.000 pontos de venda. Basicamente, a gente está fazendo uma expansão geográfica também para chegar cada vez mais perto dos consumidores. Está no Brasil todo já? Não, a gente está em São Paulo, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Também Minas Gerais, a gente está chegando cada vez em novos estados. Aí uma dica para quem quiser, a gente tem no nosso site uma plataforma ali para facilitar você encontrar os ovos, um localizador de lojas, então se você quiser acessar ali, você sabe exatamente os 10 pontos de venda mais próximos de você pelo GPS, onde tem os nossos ovos em estoque, então é fácil de encontrar. Maravilha! O Deusiano quer saber se tem Tirapina. Deusian está em Tirapina, um beijo pro Deusian. Tem em Tirapina? Deusian, infelizmente, ainda não tem em Tirapina. Onde é Tirapina, gente? Eu não sei. E Tirapina é onde fica a fazenda. A Fazenda da Toca fica localizada em Tirapina, que é uma cidade a cerca de 200 quilômetros aqui da capital paulista, na região ali de São Carlos. E não vende lá? E lá não vende porque os pontos de venda ali ainda não tem muito uma cultura de orgânicos. Entendi. Mas a gente vai conversar e vai arrumar uma lojinha da fábrica. Lojinha da fábrica para que vocês possam todos comprar. Mais alguma coisa, Marina? Eu vou deixar ele descansar. Muito obrigado. Paulo não é uma pessoa... Eu falei que ia pôr ele para cozinhar, mas não vou. Muito obrigada. Agora você vai ficar aqui assistindo a aula. Pode ficar com o microfone perto e você vai fazer pergunta de cozinha para mim, tá? Pode devolver as perguntas. Combinado. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom,
Depois dessa aula maravilhosa sobre a história toda, eu estou amando aprender, entender que existe uma rotina, né, como é que é a vida das galinhas e é muito bacana. Então, com tudo isso, com essa consciência passada, que é muito linda, né, então da questão do orgânico, da questão do caipira, da questão do consumo consciente, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o ovo na cozinha. Como eu falei antes para vocês, não dá para viver sem ovo. O ovo ele é fundamental na gastronomia, desde o ovo como prato, um ovo poché maravilhosamente feito, um ovo mexido como a gente vai fazer aqui, já é um prato maravilhoso e ele também entra na composição de muitos pratos. Antes da gente de fato cozinhar o ovo, vamos entender algumas coisas importantes. Primeira delas, então, a gente na cozinha fala de duas coisas que são a clara e a gema. Qual é a composição da clara e da gema? Num ovo existem, não são milhares, mas dezenas de tipos diferentes de proteína, açúcar, água, gordura, são os ingredientes principais. Proteína, água, açúcar e gordura. Na clara, a clara representa aproximadamente 2/3 do peso do ovo. Então, 2/3 do ovo é clara. A clara, ela tem principalmente como componentes água e albumina. A albumina é a proteína mais importante da clara. A albumina é uma proteína maravilhosa que, pelo seu formato, e aí tem uma coisa de estrutura mesmo da proteína, para cá, venho para cá, muito obrigada. Pela estrutura da proteína, ela é uma coisa emboladinha que conforme a gente bate, então coloca movimento e vai entrando o ar, ela se desenrola e vai encapsulando o ar. Essa é a maravilha da albumina pra gente na cozinha, porque ela vai fazer a clara em neve, ela vai fazer a espuma, que é fundamental para o bolo, para o pão de ló, para um soufflé, para uma preparação. Então, na clara, que compõe 2/3 do ovo, a gente tem albumina e água. E a clara coagula a aproximadamente 75 graus, 70 a 75. Coagulação é o nome, quando a proteína cozinha, coagula, então 75 graus. A gema, 1/3 do ovo, ela tem quase todos os nutrientes e calorias estão na gema. E a gema tem 3 ingredientes importantes na composição. Ela tem gordura, açúcar e outra proteína importante, predominante, que é a lecitina, que é um emulsificante, que é um ligador de líquidos. Então, a gema também é imprescindível na cozinha. A gema propicia a maionese, propicia vários outros tipos de emulsão que são fundamentais. Por que a gente precisa saber, Carole, essas composições, né? A gente precisa saber porque, por exemplo, eu ontem estava com minhas filhas e a gente fez enroladinho de salsicha. E aí, vamos passar o que em cima? A gente vai passar o ovo. Por quê? Porque ele vai dar uma cobertura, ele vai selar quando cozinhar, então, e ele vai dar uma cor. E por que a gema do ovo dá cor no seu bolo? Porque tem gordura, que acelera, retém calor e aquece mais a superfície, e um pouquinho de açúcar, que carameliza dando douradinho. Por isso que é a gema que a gente coloca e não a clara, para a gente ter uma cor nos preparos. Então, o que é importante? É importante a gente entender os porquês, e aí faz tudo sentido, né? A gema também, ela coagula a 80, 85 graus. Então, uma temperatura um pouco mais elevada, por conta dessa composição, do que a clara. Isso explica porque eu cozinho o ovo na panela, a clara fica dura e a gema fica mole. Porque a temperatura de coagulação, de cocção delas, é ligeiramente diferente. Isso é importante, tá? Então, já sabemos que temos clara e gema e que cada um separadamente tem uma função importante. A gente sabe, já vimos aqui que os ovos eles vêm em tamanhos diferentes, né, de acordo com essa classificação. E aí, quando eu preciso de precisão, então eu que sou confeiteira e eu quero que o meu bolo saia todo dia do mesmo tamanho, eu
convenciono, ou é conveniente, que a gente use sempre ovo em receita precisa em peso. Então, se eu for escrever a minha receita que vocês vão fazer comigo de pão de ló, que são 5 ovos, eu deveria colocar, eu uso um ovo de 60 gramas, que significa 20 de gema e 40 de clara. Então, a minha receita seria 100 gramas de gema e 200 gramas de clara. Ai, meu Deus, matemática essa hora, né? Aí eu vou ter sempre um padrão. É claro, um bolinho ou outro em casa, ok, não tem problema nenhum. Mas é importante a gente entender que tem essa diferença. Outra coisa que eu faço questão de mostrar e que eu acho fundamental é a gente entender o frescor dos ovos. Como avaliar? Claro, eu vou olhar a data. Eu vou comprar uma caixa de ovo, eu vou sempre verificar essa data. Então, aprendemos aqui que são 30 dias, porque a gente sabe que ele vence dia tal. Mas que dia nasceu esse ovo, né? A gente já sabe, são sempre 30 dias. Mas, como eu falei pra vocês, o ovo, não tem como você falar, esse ovo tá meio estragadinho. Não, o ovo, ou ele tá bom, ou ele tá podre. E ovo podre, gente, quem nunca passou perto de um ovo podre, ou que nunca pegou um ovo podre na casa, ou enfim, vai saber, viu, gente? Não dá pra esquecer, porque é realmente interessante, é forte, é fedido, é feio, é todo esquisito. E é uma coisa que pode acontecer, nós estamos falando de um produto que é 100% natural, não tem como, não tem né, Paulo, não vai ter uma maquininha que passa lá e esse ovo tá bom, pode acontecer. No meio disso tudo, não pode? Um ovo podre? Pode. Mesmo num ovo que está na validade, isso acontece e tá tudo bem. Então, como é que eu me asseguro que esse ovo tá bom? A gente faz um teste, primeiro, abrir o ovo, se tá bom ou ruim. E para ver quanto ele tá fresco, existem algumas maneiras de se fazer. Eu vou pegar a lousinha que eu quero desenhar um negócio para vocês. A pessoa sai, esqueci. Ah, não sai mais essa lousa, né? Eu posso escrever aqui nessa geladeira? Ela apaga, não apaga? É só um desenho de um ovo. Olha eu pedindo permissão para... Pega uma caneta para mim. O ovo... Paulo, você me corrige se eu estiver errada. O ovo saiu da galinha, linda, feliz. No dia que ele foi posto, um dia depois, ele vai estar inteirinho, cheio de ovo, clara e gema, certo? Ai, que bom. Vem aqui, eu adoro, acho que essa parte é importante a gente desenhar. Coloca aqui, ó. Você segura pra mim, porque se isso cair, a gente vai assustar. Ovo. Eu desenho bem, viu, Paulo? Essa parte acho que você não sabia, né? Aí. O ovo, então ele acabou de sair da galinha. Ele tá cheinho, cheinho, cheinho. Conforme o tempo vai passando, como a casca do ovo é porosa, que é uma coisa importante da gente saber, ela troca com o ambiente. Ela não é uma coisa completamente fechada. O que acontece? Bem devagarzinho, o ovo vai perdendo vai perdendo líquido, água provavelmente vai saindo, evaporando pela casquinha. E no lugar dessa umidade que ele perde, vira ar. Então vai se construindo aqui, ó, sempre na parte mais gordinha do ovo, aqui embaixo, uma bolsinha de ar. E essa bolsinha, conforme esse ovo vai ficando mais velho, ela vai crescendo. Por isso, existe o famoso teste da água. Todo mundo já ouviu falar do teste da água, que é quando eu pego os ovos e coloco na água. Se o ovo, agora aqui, ó. Se o ovo tá totalmente fresco, eu tiver ele numa bacia de água, se o ovo estiver fresco, como ele está cheio, não tem ar, ele vem aqui para o fundo. Se o ovo já tem uns dias, ele começa a virar de cabeça para baixo. Essa é a parte mais gorda para cima. E conforme ele vai envelhecendo, ele vai subindo, ele vai boiar. Por quê? Porque tem ar aqui. Agora, por Deus no céu amado, minha gente, temos muita coisa legal para fazer na vida que ficar botando o ovo dentro do copo da água, ficar esperando, subiu, não subiu, será que tá bom esse ovo? Não.
Então nós vamos na prática, no teste de dispersão. Nós vamos abrir o ovo para saber se ele tá bom. Mas antes disso, que eu vou começar a abrir aqui, você já pode, minha lousa maravilhosa. Isso aqui é muito legal a gente saber, porque às vezes a gente vai comer um ovo cozido a gente não abre antes, né? Cozido na casca. Todo mundo já deve ter visto uma vez na vida um ovo que você pega o ovo descasca o ovo para comer e ele tá assim. Ai, gente, que desenho horroroso, né? Ó, um ovo assim, ó. Aí ele tem uma coisinha aqui embaixo, vocês já viram isso? Eu sei que já, porque todo mundo já passou por isso na vida. Isso significa que é um ovo que já está passado, ele fica até em pé, ele fica com um buraquinho assim. E isso é essa bolsa de ar aqui. Mas a gente tem mais o que fazer. Nós não queremos botar um monte de ovo na bacia. Agora a gente vai mostrar aqui, cadê essa câmera? Ah, boa. A gente vai aprender então o teste de dispersão. O que significa isso? Eu vou quebrar um ovo. Primeiro a gente quebra. Fazemos aqui um buraquinho. Colocamos os polegares, um olhando para a cara do outro. Isso é importante, tá, gente? E a gente quebra o ovo, ó, sempre com o movimento para fora. Para fora. Se a gente fizer para dentro, a gente vai furar a gema. Olha que beleza esse ovo. A bancada tá um pouco torta. Aqui. Ó. Eu precisava de um close. Dê um close aqui para mim. Dá pra ver aí? Olha que bonito. Olha isso aqui, gente. Tá vendo que essa clara, olha como ela tá viscosa, espessa, gordinha. Isso é um ovo fresco. Conforme o ovo vai ficando mais velho, essa viscosidade é que nem a gente, quase assim. A gente perde colágeno, começa a cair tudo, é igual. E aí, essa parte aqui, ó, mais aguadinha, tá vendo? Ela é normal, todo ovo tem isso. Mas o ovo fresco, o ideal é ter pouco disso e muito disso, como tá nesse. Às vezes a gente abre um ovo, ele se esparrama inteiro, ó. Eu vou quebrar, fingir que esse ovo, vou envelhecer esse ovo aqui na marra, ó. Às vezes a gente abre um ovo, ó. E tá tudo assim esparramado, tá vendo? Eu não vejo aquela viscosidade, aquele desenho do ovo bonito. Isso é um ovo que já tá mais velho. Ah, e não posso comer, Carole? Pode comer. Até pode fazer macarrão, né, Marina? Que macarrão é melhor. Quando a gente faz com o ovo mais velho, que a gente quer uma clara em neve mais fraquinha. Agora, o ovo que vai ficar maravilhoso, que vai bater uma clara em neve maravilhosa, que vai fazer é o ovo que tá fresco. Eu vou deixar um e o outro, que esse aqui eu envelheci ele na marra, mas só para... Olha a diferença. Vamos aqui de cima, para o pessoal entender. Ó, esse ovo aqui, vamos um pouquinho mais para cá. Esse ovo aqui tá todo esparramado e esse eu consigo enxergar nitidamente aqui. Não é legal? Então eu aprendi que quanto mais viscosidade eu tiver na clara ou no ovo, mais fresco ele é. Aí, minha gente, volta pra mim, corta pra mim. Eu aprendi um negócio muito maravilhoso, porque eu sou confeiteira, eu aprendi, vou ensinar vocês. E toda vez que a gente vai fazer um bolo, se eu tivesse que abrir 10 ovos, eu abro um por um separado e vou juntando, para não correr o risco de ter um ovo que não tá bom no meio e eu estragar um monte de ovos. Mas, como eu aprendi que a viscosidade é quem me mostra que o ovo tá fresco, eu tenho uma técnica que é a seguinte: quando eu vou abrir um ovo, e eu precisar abrir 100 no caso, eu faço o seguinte, eu quebro, vem aqui, ó, isso, aí, eu enfio o meu dedo, e aí olha aqui, ó, tá vendo que subiu uma viscosidade? Sim ou não? Ó, eu tô vendo. Isso, só de fazer isso eu já sei que o ovo tá bom, eu já posso abrir todo mundo junto. Então, eu trabalhando no meu dia a dia, eu faço isso aqui, ó. Eu ponho o dedo e faço assim, tá viscoso. Eu abro 1000 ovos de uma vez, sem problema.
Se por acaso eu quebrar um ovo e não sentir que tenha uma viscosidade, aí esse ovo eu quebro separado, por via das dúvidas. Dessa forma eu ganho agilidade. Não precisa fazer isso, tá, gente? É que nem abrir o ovo com uma mão só, que vocês acham lindo. Bobagem. Pode abrir se quiser, mas é bobagem. Vou até mostrar. A gente bate o ovo aqui, ó. E aí, o dedo médio em cima e esse dedo que eu não sei o nome embaixo. E aí, ó, eu uso a força e eu ponho um dedo pra cima e um dedo pra baixo, ó, e abro o ovo. Mas não precisa fazer isso, tá? Temos mais o que fazer. Vamos lavar a mão. Então, a gente vai aprender e entender o frescor do ovo abrindo. Isso é fundamental. Aliás, se você quiser fazer um ovo pochê perfeito, tem que ser um ovo absolutamente fresco. Se for um ovo que já está mais velho e que está com a clara muito sem viscosidade, quando você puser esse ovo na água para cozinhar, ele esparrama todo. Eu falo que vira um fantasma assim, ó, na água. Quando o ovo é fresco, ele cai com essa viscosidade, eu consigo trabalhar e fazer o pochê. Então é fundamental ter um ovo bom. A clara em neve de um ovo fresco, eu bato na temperatura ambiente em segundos. Na mão, não preciso nem de batedeira. Um ovo que já está mais tempo, né, já está mais velho, é um ovo que vai demorar mais para bater. Então, o ideal é comprar e manter na temperatura ambiente. A gente já sabe, não tem que guardar ovo na geladeira, a não ser que você não saiba quanto tempo você vai demorar para comer esse ovo. Eu, na minha casa, eu sei que eu consumo, sei lá, uma caixa de ovo por dia, por semana. Então, essa minha dúzia de ovos fica fora. E a gente vai ter sempre um ovo bom, fresco e rápido de montar, de fazer. Vou passar uma aguinha na minha mão. O Thiago vai arrumar essa minha pequena bagunça. Foi pouca bagunça. Márcia Vitiello, um beijo pra você, Marcinha. Marcinha, lá da minha fábrica, ó. Um beijo enorme pra você. Vamos agora cozinhar? Estão preparados? Que a gente já falou muito. Eu separei para vocês duas preparações que eu acho que são fundamentais. A existência do ovo é fundamental para essas preparações. Óbvio, o ovo mexido, que é onde a gente vai sentir de fato o sabor do ovo. E aí eu convido a vocês, quem puder, eu os convido a comprar e a conhecer o ovo da Toca e sentir a diferença de sabor. E no ovo mexido a gente vê isso e percebe isso de uma maneira maravilhosa. Então, estão todos convidados a provar o ovo da Toca. E o pão de ló. O pão de ló é muito legal, porque o pão de ló é o bolo dos bolos. Eu sou a boleira, eu vou fazer um pão de ló, não tem jeito. O pão de ló leva só 3 ingredientes, gente. Ovo, farinha e açúcar. E aí você me pergunta, poxa, Carole, mas minha avó faz o bolo, minha mãe faz o bolo, precisa de manteiga. Não precisa de manteiga ou de óleo no bolo? Gordura, né? Onde é que tem gordura? Na gema. O ovo resolveu. Ah, Carole, mas o bolo não tem que levar fermento? Tem que levar fermento. Cadê o fermento do pão de ló? Na clara. A clara, ela é uma proteína que vai encapsular a ar e vai fazer uma espuma maravilhosa, não preciso de fermento. Carole, mas no bolo não tem que ir um líquido, né, para fazer o glúten formar a estrutura, então não tem que ter, sei lá, um pouco de leite, um suco? Ah, é verdade, precisaria. Mas cadê esse líquido? Do pão de ló? Igualmente na clara. Então a gente tem tudo que a gente precisa para um bolo aqui nesses ovos. O açúcar que vai dar o dulçor e um pouco de umidade, porque ele puxa a umidade, ele é higroscópico, ele segura um pouco a umidade. E a farinha só para estruturar. Então, olha que maravilha. Se a gente não tivesse ovos, como é que a gente vai fazer o nosso bolo maravilhoso? Vamos lá, Thiago. Esse aqui eu vou precisar da batedeira. Então, a gente vai pegar a nossa batedeira. Tia, eu vou pedir para você segurar um pouco para mim depois que eu começar, porque aí eu vou falar da forma. Gente, isso aqui é tudo ao vivo. Faz favor. Claro. Né, pessoa? E o Gão vai me dar um copo d'água, né, Hugo?
A gente tá aqui na secura, um forno ligado aqui atrás, minha gente, não tá fácil. Olha lá. Então a gente vai fazer aqui uma espuma maravilhosa usando os ovos em temperatura ambiente e o açúcar, tudo de uma vez. Eu sei que vocês devem ter aprendido, muita gente aprendeu com a avó, com a mãe, diz assim, bata as claras em neve, junte as gemas uma a uma, depois intercalando com açúcar. Eu vou direto, vai ser mais rápido, esse ovo fresco maravilhoso não tem erro. Aqui eu preciso bater até triplicar de volume. Eu não estou fazendo um pão de ló comum. Segura aqui pra mim, Titi. Eu estou fazendo um pão de ló da Toca, um pão de ló da Fazenda da Toca, um pão de ló mais especial. Então, aos ovos eu vou adicionar mais gemas. Então eu tenho 5 ovos, 150 gramas de açúcar. Eu vou adicionar aqui 7 gemas, porque essa gema caipira e orgânica, amarelinha, laranjinha, que sujou toda a sua batedeira, vai deixar ele muito, muito melhor. E aqui a gente tem que bater até triplicar de volume. Quer ir ali um pouquinho, que aí libera o barulho pra mim. Pode ficar ligado. Deixamos o Thiago de castigo. E eu vou mostrar pra vocês o preparo da forma. Aqui eu tenho uma forma de 15, 17 centímetros de diâmetro, 7 centímetros de altura. Essa tem um fundo removível, mas não precisa, tá? Se você tiver uma forma na sua casa sem fundo removível, tá tudo certo. E vamos colocar, ó, um disco de papel manteiga no fundo da forma. E como esse bolo vai ficar mais alto do que essa forma e ele caracteristicamente eu quero que ele suba e se abaixe depois, ele é um bolo de finalização rústica, eu vou pegar aqui um papel manteiga também, ó, e vou fazer uma parede aqui, ó, vou virar, ó, uma parede para esse bolo ter espaço para subir. Outra opção que eu adoro, pega o de panetone lá pra mim, por favor, aqui ó, é fazer esse bolo numa forma de panetone. Fica super bacana, você pode até dar de presente pra alguém se você quiser. E aí, essa receita que a gente tá fazendo vai render 2, tá? 2. Ó, aqui já tem um pronto, mas eu não vou mostrar agora. Eu acho que você vai botar esse lá na batedeira planetária e aí a gente já volta com esses ovos. Como a gente está com o nosso tempo apertado, enquanto o Thiago bate esses ovos pra gente até eles triplicarem de volume na batedeira, eu vou preparar os ovos mexidos. O que vocês acham? Uma boa? Tem pergunta, Marina? Vamos responder pergunta enquanto. A Marisa pergunta se precisa lavar o ovo antes de usar. Marisa, sim, convém, pela vigilância sanitária, o que a gente faz é passar o ovo por água corrente ou deixar em solução de cloro por alguns minutinhos, coisa de 15 minutos mais ou menos. Mas isso se faz, eu quero a resposta do Paulo, mas isso se faz, isso é norma de cozinha, tá? A gente faz sempre o mais próximo possível de usar, por quê? O ovo ele tem uma película protetora natural que se a gente lavar, a gente tira e ele vai perder líquido mais rápido. Paulo, por favor. Legal, Carol. Na verdade, não é indicado lavar o ovo no nosso processo, no processo de produção, né? Não na cozinha, mas no processo de produção não é indicado, justamente porque, como você falou, né, o ovo ele é poroso e quando você lava pelos próprios poros, a umidade acaba entrando no ovo e pode, como o ovo é um alimento vivo, pode acelerar algum processo de deterioração. Então a gente, até em alguns casos nós sim lavamos quando a casca está suja, mas geralmente os ovos eles saem limpos e basta uma escovação superficial. Então, em casa também? No processo produtivo não, mas em casa pode passar na água. Em casa sim. E aí, gente, sempre o mais próximo possível da hora de utilizar. Não vai lavar o ovo e guardar,
Porque é isso, ele é vivo e você tá deixando ele mais suscetível a trocas. E pode deteriorar mais rapidamente. Por isso que no processo produtivo a gente evita. Lá é como se fosse uma escovaçãozinha. É uma escovação, em alguns casos específicos, sim, a gente lava, aí tem todo um protocolo para lavagem de ovos, com água com uma temperatura ideal, com cloro e etc. Mas a gente tenta evitar. Maravilha. Tá bem? Mais perguntas aí, Marina? O Marcelo estava perguntando. Qual Marcelo Scanhuela? Marcelo estava perguntando sobre as quantidades, eu estou colocando a receita aqui no chat, tá? 5 ovos, 7 gemas, 150 de açúcar, 150 de farinha de trigo, um pouquinho de canela e 70 gramas de castanha do Pará. Esse pão de ló da Toca é chique, tá, minha gente? Vai com castanha do Pará laminada para ficar delicioso. Tô batendo lá longe, porque vocês não precisam ficar com esse barulho da batedeira, né? Aí no ouvido de vocês no computador. Posso ir pro ovo mexido, Marina? Posso? Vamos fazer ovo mexido. Ovo mexido, pode botar a panela para esquentar as duas, viu? Porque aí eu faço 2 vezes, vou fazer 2 vezes. É muito, muito rápido. Posso mudar para cá? Quem vai me seguir? Aquela ali? Tudo bem. O ovo mexido é um processo extremamente rápido. E o que a gente quer aprender quando a gente vai cozinhar ovo? O ovo, assim como um bife, uma lula, um camarão, uma peça de lombo, qualquer carne, o ovo é proteína. É óbvio que não é a mesma proteína de um bife, mas é uma proteína igualmente. Então, em termos de estrutura, a gente tem as mesmas características. Se a gente vai analisar pela cocção a proteína, então qualquer proteína, quando submetida à cocção, então se ela passando do estágio cru para o cozido, ela coagula, esse é o nome. A coagulação começa a acontecer a partir de 75 graus, em alguns casos, outros um pouco mais alto. E a coagulação da proteína, ela vai gerar o seguinte: a proteína, então, quando cozinha, ela encolhe, perde líquido e enrijece. Explicado aí aquele seu bife feito de maneira errada, bem passado, que você bota lá, ele fica um tempão cozinhando. Você põe um bife desse tamanho, esse bife diminuiu, ficou seco solado. Isso é cocção excessiva. E do mesmo jeito que um bife pode ficar solado, o ovo fica também. E isso é o que a gente não sabia. Até agora, vocês não sabiam. Alguns sim, eu tenho certeza, mas a gente não sabia até agora, é isso. Que se eu fizer um ovo frito, um omelete, um ovo mexido, e cozinhar em fogo muito forte por muito tempo, eu vou ter um ovo seco. Todo mundo aqui já comeu um ovo borrachinha, que ele fica igual um chiclete na boca. Omelete é clássico. Delícia, ai, todo douradinho. Pois é, mas aí você fica lá, mascando aquilo. Por quê? Porque a proteína desnaturou, ela cozinhou demais, ela emborrachou, perdeu umidade. Então, quando eu quero cozinhar um bife suculento, eu trabalho o ponto desse bife, eu também vou fazer a mesma coisa com ovo. E essa aqui, gente, esse é o nosso grande objetivo aqui hoje, e essa é a nossa estrela da aula, é entender ponto de cocção de ovo. Então, ovo não é para ser feito de qualquer jeito. O ovo tem o ponto certo, e é nesse ponto que a gente vai parar. E eu queria que vocês experimentassem, né, na casa de vocês, na vida de vocês. Eu quero que vocês experimentem fazer dessa forma, para que vocês entendam. Vou acender aqui para ver se dá uma melhorada, ó. Não. Ai, ficou muito claro. Para que vocês entendam a diferença na textura. É completamente diferente. Ele é úmido, ele é macio, ele é suculento. Então, todo ovo a gente vai tratar como uma proteína, como um bife, como um camarão, e vamos cozinhar só o ponto certo. E o ovo mexido aqui, ele tem tudo a ver com isso, porque a gente vai cozinhar ele de forma muito rápida. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Tiago, a gente quer a bacinha. Já tem ovos abertos ali, vamos aproveitar esses que eu já...
Ai, não vou. Vou terminar o bolo, né, gente? Tá esquisito. Vocês estão confusos? Tá tudo bem, né? Termina o bolo? Vou terminar o bolo. Espera aqui, já volto. Meninos, vamos um pouquinho aqui. Aqui eu vou ficar aqui, assim eu não atrapalho vocês. Olha só. Olha isso aqui. Parabéns. O Gão bateu maravilhosamente bem. Olha a textura disso. É uma espuma. E aqui, ó, eu quero que vocês olhem. Olha como a espuma, ela tá tão firme que ela cai aqui na bacia formando uma montanhinha, ó. Ela não... Como é que eu sei que tá batido no ponto certo? Quando ele monta a ponto de ficar... Mostra aqui, ó, um pouquinho. Será que... Você mudou tudo, né, coitado? Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo que... Olha como é que ele fica montado. Essa espuma, ela não derrete. Porque se eu fizer isso e ele rapidamente se dispersar, é porque tá mole. Então tem que bater mais. Então a gente bateu aqui, ó. E agora a gente vai finalizar esse pão de ló. Uma peneira. Nessa peneira a gente vai colocar a farinha de trigo e a canela. E vai peneirar. O peneirar da farinha, nesse caso, ele vai dar mais ar, mais leveza no nosso pão de ló. Então eu peneiro a farinha. Sempre tem que cair um pouquinho fora, né? Essa peneira também que você me deu cruel, muito apertada. E agora, olha, rapidamente eu envolvo a farinha nessa espuma. É um movimento que ele tem que ter duas ações aqui. Ele tem que ter delicadeza, porém agilidade. Por quê? Se a farinha fica parada em contato com o ovo, ela hidrata e fica empelotado o seu pão de ló. E a gente aqui não quer. Ó. Então eu tô delicadamente de baixo para cima fazendo o movimento, mas não pode ser lento, tem que ser ágil. Ó, toda a farinha já foi incorporada aqui. Ó, achei uma pelota. Sempre é bom dar uma olhada lá embaixo, que às vezes fica. Agora eu vou pegar uma parte dessa castanha do Pará e vou misturar. E vou deixar uma parte pra gente colocar por cima. Então aqui. E a nossa forma, vem cá, Titi. Olha que coisa mais linda, ó. Vamos aqui. Vamos ver onde é que tá esse cara aqui. O pessoal de casa vê bem. Aí a gente... assim, né? Ó, vou fazer isso. Olha que coisa mais linda, gente. Segura o papel, aí. Dá pra enxergar? Tá muito alto esse papel. Peraí. Vamos ajudar as pessoas lá de casa? Ah, maravilhoso. Agora sim, olha lá. Olha que belezura essa espuma. Três ingredientes. Na verdade tem 4 porque a gente... 5, né? Que a gente aromatizou. Mas em teoria, um pão de ló são 3 ingredientes. O nosso ovo, melhor ingrediente do planeta, açúcar e farinha. E agora, ó, uma parte aqui da castanha, a gente polvilha por cima e vai para o forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20, 25 minutos, ou até ele estar firme e dourado. Perguntas enquanto eu lavo a mão? Tem uma pergunta. Não tem pergunta? Passa. O Tony falou que ele espirra álcool 70 nos ovos. Tá errado? Olha, Tony, álcool 70 nunca vi falar. Eu acho que tá errado. Será? A minha impressão é igual o sabão, né? É que penetra, porque é poroso. Paulo, o que você acha? Eu não colocaria. A gente não tem a resposta técnica, mas a gente não colocaria. Álcool a gente está usando muito ultimamente, né? Mas no ovo não vamos usar, não. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, fizemos o nosso pão de ló maravilhoso, agora eu vou voltar aqui nos ovos. A gente já entendeu
que o ovo, então, é uma proteína, que o ovo, ele deve ser tratado como tal e que a gente deve cozinhar o ovo sempre pensando em, traz tudo aqui do meu ladinho mesmo, em preservar umidade, suculência, textura. Ovo é macio, ovo não é borracha, não era, quer dizer, era borracha até ontem. De hoje pra frente, espero mudar a vida de vocês. Para fazer o ovo mexido, a gente vai precisar sempre o seguinte, para fazer ovo, qualquer ovo, a gente quer uma frigideira com um bom antiaderente, porque o ovo é um cara que gruda, tá? Então, se a sua frigideira não for uma frigideira com um antiaderente bom, eu recomendo comprar uma novinha, eu tenho uma lá em casa só para ovo, que aí você sabe que não vai grudar. O ovo mexido de todos é o que menos dá trabalho, uma colher de é o que menos dá trabalho se grudar tudo bem, né? Porque ele já é meio mexido mesmo. Mas a gente não quer. Então, bota a frigideira aqui para esquentar, quero um fogo alto. Numa tigela eu vou colocar os ovos, vou fazer aqui 4, vai, para quebrar um na hora. Quase que voou. 4 ovos. O truque do ovo mexido é, para cada ovo, a gente vai usar uma colher de sopa de creme de leite fresco. Então, ó, uma para esse, uma para esse, uma para esse, obrigada, uma para esse, 4. E vamos mexer. Não tem lixo aqui. Vamos mexer? Não. Bater os ovos é para omelete. O ovo mexido, ele tem como característica ter pedaços de clara, pedaços de gema e pedaços misturados. Então, não mexe. A gente vai mexer com ele só na panela. Prepara, então, é só isso. Na panela eu vou pegar uma boa colherada. Pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser ghee, óleo, o que você quiser, uma gordura. A gente vai colocar aqui. Aquecer essa manteiga. E vamos despejar os ovos de uma vez. O único movimento que eu faço, olha, é tirar da panela o que já coagulou. Eu não fico mexendo, porque se eu ficar mexendo vai virar uma papinha. Ó, eu afasto, afasto, coagulou, eu afasto. Agora eu salgo, flor de sal, pode ser sal normal. Ó, coagulou, eu mudo ele de lugar. Mas olha que legal que eu tenho uma coloração variada e eu vou ter pedaços depois desse ovo mexido grandes. Eu não vou ter uma papinha. Eu experimenta fazer assim e ficar mexendo, mexendo, mexendo. Fica uma coisa papadinho, ó. Mudou de cor? Tá pronto. Aqui para eles verem, ó. Olha que beleza. Eu posso finalizar com uma cebolinha. E a gente vai ter... Ai, que bom que eu tenho uma pessoa para comer meu ovo hoje. Ê, Paulo, vai ter que comer ovo. Ó, a gente tem aqui, ó, uma suculência. Eu acho que deve estar passando para vocês aí na tela. Suculência. Úmido. E o sabor do ovo da Fazenda da Toca é muito superior. E é uma coisa que tem que provar. Paulo, faz o favor. Eu só dei uma garfada, não vai ter nenhum tipo de problema. Você, por favor, eu queria que você provasse e pode falar a verdade ou mentir, tá? Se tiver duro, seco, assim, semente, tá? Sem problema. Não é qualquer ovo mexido. Não é, né? Com um toque especial da Carole Crema. Não é da Carole. Aí, claro, a Carole ensinou, mas é o tempo de cozimento certo. Ele tá úmido, não tá? Macio. Não gruda aqui, não é chicletudo. Não, tá delicioso. Tá vendo? Vamos fazer mais um para o pessoal ver?
Obrigada a você por mentir aqui em rede nacional que meu ovo tá bom. Ó, 1, 2, 3, 4. Pode pôr o sal agora, se vocês quiserem. Eu tenho mania de botar o sal na panela, mas... Pode colocar até a cebolinha agora, se você quiser, ó. Um pouquinho de queijo, quem gosta, um queijinho ralado, sem crise, tá? Tomatinho. Vamos de novo? Cronometra pra mim, alguém? O tempo. Porque eu acho legal a gente entender o tempo, pra ver como é rápido. Como a gente em casa, a gente tende... Já! A gente tende a deixar muito mais tempo. Cadê a pimenta do reino, Ti? Pimenta do reino também faz toda a diferença, ó. Pode moer aqui pra mim. Obrigada. Ó. A gente vai só mudando ele de lugar, na verdade, tirando do calor a parte que já cozinhou. A ideia é isso, ó. Ó. Pra não cozinhar excessivamente. Mais pimenta, pode pôr mais um pouquinho. Ó, que beleza. Isso. E aí já prepara um prato pra mim. Ó, mudou de cor. Eu tô vendo que não tem. A clara, principalmente, que quando ela tá crua, ela é translúcida. Quando ela esbranquiçou, acabou. Parou, Beth? Cronômetro. Opa. 52 segundos. Tá vendo? 52 segundos, tá? Então, 1 minuto... Não pode passar disso. E a gente tem ovos super, hiper, ultra úmidos. Que a gente vai servir com um pãozinho mais lindo que o Thiago fez pra gente. Ó. Isso aqui é um café da manhã maravilhoso. Um pão feito em casa. Um ovo caipira e orgânico com o melhor sabor que a gente pode ter. E qualidade e cuidado com a natureza. Tá aqui o nosso café da manhã perfeito. Eu vou dar esse café da manhã para a Beth. E vamos ver os nossos bolos assados. Por favor, todo mundo que está assistindo, para um minutinho. Não precisa ser agora, às vezes você já jantou. Mas amanhã de manhã, experimente fazer. Tem uma dica para vocês. Eu acredito que muita gente não tem creme de leite fresco na geladeira todo dia. E eu não tenho. Então, o que eu uso? Para cada ovo, então você começa com um pouquinho de manteiga. No final do processo, quando o ovo está pronto, desliga o fogo. E aí, para cada ovo que você fez mexido, sem creme de leite, você vai colocar uma colher de chá de manteiga gelada no final. Desliga, põe uma colher de chá de manteiga e essa manteiga gelada vai derreter. Só no calorzinho final dele vai dar essa cremosidade também, tá? Então, essa é a dica. E o Marcelo perguntou, fogo sempre alto? Fogo sempre alto, Marcelo, sempre. Para você ser ligeiro. Se você abaixar o fogo demais, pode. Porque a gente até faz o ovo mexido também no banho-maria, que fica incrível. Mas a tendência demora muito e quando eu vejo, eu tô lá mexendo e empapando o meu ovo. Então, é melhor no rápido, no alto, para ser rápido, você entender. 1, 2, 3 e já. Mais perguntas? Os bolos. E o prato para eu mostrar. Alguma pergunta? Tony agradeceu a explicação. Obrigada, Tony. Tem umas castanhas a mais? Olha aqui, ó. O nosso bolo ficou pronto. Não é o nosso, né? O nosso mesmo, de verdade, está assando aqui. Esse aqui é o dos meninos, fizeram para mim. A gente vai pegar aqui um copo para desenformar. Eu pego aqui, ó. Uma latinha muito linda. Ó. Coloco assim, ó, forma de fundo removível, ó. A gente tira assim, ó. Dessa forma eu não preciso enfiar meu braço dentro do... E olha, como ele tá com o papel manteiga no fundo, ele não gruda de jeito nenhum. Vou primeiro, que eu tenho aqui apoio na mão, tirar o fundo. E agora, tiro aqui
na lateral. Vou cortar. Tá bom ovo, Beth? E eu quero que vocês vejam a cor desse bolo. Isso vai acontecer, tá, gente? Não assustem. Ele vai afundar aqui no fundo. Todo pão de ló de ovar faz isso, por 2 motivos. Um, aqui tem a castanha. 2, ele grudou. Essa parte que não abaixou, como ele tem muito ovo, ele é um produto que sobe e cai. Ele tem mais ovo do que farinha. O que acontece aqui? Essa parte não caiu porque ele grudou no papel. O meio cai, é natural. E eu queria que vocês vissem a cor. Olha a cor desse bolo. Que é olha, que eu gosto de comer assim, ó. Cadê um prato para eu servir um pedaço para o nosso convidado? Olha. Esse é um pão de ló que a gente tem mais gordura e vai ter o aroma. Então é um pão de ló que a gente pode comer puro. Porque normalmente o pão de ló é um cara que a gente faz para rechear, cobrir, enfim. Esse não. Esse aqui, Paulo. Esse aqui depois eu vou deixar aqui no papel bem bonitinho para você levar para a fazenda, tá? Para você comer lá na fazenda. Ó, no papel, vou tirar aqui para vocês verem. No papel do panetone, ó. Ele também, ó. Oi? Ó, ele desenforma bem, grudou um pedacinho aqui, e aí você tem aqui. Então, no panetone, que é o panetone de meio quilo, a gente consegue fazer 2 no mesmo. Aí a gente vai pegar aqui uma tábua, olha aí a pessoa aqui segurando, e coloca aqui o nosso pão de ló da Toca. Esse é o da Toca. Esse não vai ter igual. Vamos olhar como é que tá o nosso. A luz. Tá bem alto, mas ainda tá branquelo. Então eu vou deixá-lo aqui. Aproveitar para me despedir de vocês, agradecer imensamente o carinho, a confiança da Fazenda da Toca na Carole, na Escola Vilma Covese, que tá agora, a gente está com esse formato super legal de aulas ao vivo e online. Então sempre que vocês quiserem aprender um pouco mais de cozinha, a gente está aqui na escola trabalhando. E convido a todos a, por favor, conhecerem o ovo da Toca, experimentarem fazer o ovo mexido, o pão de ló para o final de semana. Amanhã já é sexta-feira, já é dia de hoje pode, então façam um bolo. Paulo, muito obrigada por você ter vindo, por você ter dado tanta notícia boa, não é nem notícia, né, que fala, é tanta informação boa pra gente. Nós que agradecemos, é um orgulho pra gente essa parceria com você e com a Escola Vilma Covese. Muito obrigado. E obrigada a todo mundo, né, que parou a quinta-feira para escutar a gente aqui um pouquinho. Muitíssimo obrigada. Se vocês ainda tiverem perguntas, vocês podem mandar pelo e-mail da Toca, podem mandar no e-mail aqui da escola que a gente responde. E essa nossa aula vai ficar gravada aqui no YouTube, tá? Pois é. Convido a todos também para conhecerem os nossos canais de mídias sociais. A gente tem, além do Instagram, tem a revista da Toca, tem o Spotify, tem o YouTube, tem muita informação legal e relevante lá para vocês. É um trabalho belíssimo que vale a pena conhecer. Então a gente fica aqui no canal do YouTube deles para sempre. Quando vocês vierem nos reassistir, por favor, vejam todo o resto do conteúdo. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Marina, equipe técnica, Beth. E até uma próxima, Paulo. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Carol. Obrigada, gente. Tchau.